Bom dia, sexto ano. Mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, no estúdio, beleza? Gravando as nossas aulas, ok? E hoje eu vou finalizar com vocês, Vou finalizar aqui com vocês o capítulo, certo? O capítulo 3 da unidade 4, o Império Romano, ok? E tem essa parte aqui do livro em questão, e é interessante que vocês abram aí o livro de vocês na página 177, certo? Que nós vamos ter, como tema a cultura no Império Romano, beleza? E eu vou fazer aqui a leitura desses dois parágrafos com vocês e depois eu irei comentar, certo, sobre as realizações no que se refere tanto no campo da cultura quanto no campo da arte, no que se refere aos romanos, ok? Então vamos lá, mais uma vez aí, lembrando a vocês, abram o livro de vocês aí na página 177, ok? Então, conforme as fronteiras do Império Romano foram se expandindo, foram expandidas, os romanos entraram em contato com vários povos. As relações que eles mantinham com os estrangeiros variavam. Podiam ser firmados acordos comerciais ou estabelecidas relações de dominação. Os povos que cooperavam podiam até manter seus líderes locais, enquanto as populações resistentes eram derrotadas e escravizadas. A maioria desses povos deveriam pagar tributos e fornecer tropa a Roma quando fosse necessário. Beleza? Então presta atenção. O conceito de império eu venho trabalhando com vocês, certo? Não é de agora e não foi quando eu comecei a trabalhar Roma com vocês, ok? E é mais uma vez aqui falando sobre o conceito de império, que significa expansão territorial e dominação de povos, ok? E nós temos aqui, certo? Vou até reler aqui para vocês esse ponto, aliás, 2 pontos aqui do primeiro capítulo bem interessante. Então, aqueles povos que cooperavam, Os povos que cooperavam com a dominação de Roma, ele podia até manter seus líderes locais. Coisa que não acontecia no que se refere àqueles povos que resistiam à dominação de Roma. Então, os que resistiam, eles eram derrotados e eles eram escravizados pelos romanos. E lembrando uma coisa, por que Roma se dedicava e era tão importante essa dominação, romana? Justamente porque os povos dominados deveriam pagar tributos e fornecer homens, soldados, certo? Tropas a Roma, isso quando fosse necessário. Beleza? Então vamos agora partir para o segundo parágrafo. Muito desses povos dominados eram impostos, era imposto o latim como língua oficial. E muitos deles adotavam costumes e aspectos religiosos dos romanos. Essa transmissão de características e valores romanos aos povos dominados é chamado de romanização. Gente, essa imposição da língua, tanto a imposição da língua como no que se refere a adotar costumes, aspectos religiosos romanos, isso aqui tinha um objetivo. Isso aqui contribuía, o que a gente chama de romanização, contribuía para
a dominação, certo? Desses povos que foram conquistados e dominados pelos romanos. A imposição da língua, né? E quando a gente vai mais lá para frente, né, a gente sabe que isso aconteceu aqui na América também, certo? O que os jesuítas faziam aqui na América era, né, algo que os romanos já faziam na antiguidade, né? Os jesuítas vieram para a América para catequizar e para também, né, transmitir características e valores, certo, europeu aos povos indígenas aqui da América. Isso só um pouco para mim fazer, né, uma contextualização aqui com vocês, ok? Então, o domínio romano se manifestou não só militarmente, mas também por meio da assimilação pelos povos conquistados, dos hábitos e da cultura romana, como falei para vocês. Essa assimilação de hábitos, certo, e da cultura romana, isso era um fator importante, isso fazia parte, certo, no que se refere à dominação desses povos, ok? Então, vamos lá agora, né, trabalhar alguns aspectos da cultura. Então, nós temos lá, né, a questão dos espetáculos públicos e a chamada política do pão e circo aqui, ó, que eu já falei para vocês, a política do pão e circo. E essa política do pão e circo, isso, né, que eu já falei para vocês, né, isso aqui era justamente, né, o Estado romano organizava, né, no Coliseu, né, esses espetáculos, né, dos gladiadores, né, em que grande parte da população faminta e desempregada, que não tinha ocupação, lotava o Coliseu, certo? E lá era distribuído pão e tinha espetáculo para esse povo, para que essas pessoas não se revoltassem contra o Estado romano, beleza? Então é interessante que vocês dêem uma lida a mais. Também temos a questão dos gladiadores. Muitos desses gladiadores, alguns, né, eram profissionais, outros eram escravos, e muitos, né, por meio, né, dessa sua atuação como gladiadores, era uma forma dessas pessoas adquirirem principalmente fama e prestígio em Roma, ok? Então, partindo para outro aspecto da cultura romana, certo? Vocês devem ir para a página, certo? Para a página, trabalhei os espetáculos públicos, a 178, beleza? Aí na 178, né, os romanos também, certo? Eles vão, certo? Nós vamos ter desenvolvimento não só no campo da cultura, mas no campo da arte também, certo? Porque sabemos que a arquitetura é a arte, certo? E a arquitetura, tanto a arquitetura romana antiga quanto a arquitetura grega, é o que a gente chama de uma arquitetura clássica. E os romanos também vão desenvolver também a engenharia, ok? Então, e era, no que se refere à engenharia, e era avançada para a época, porque não se construía, porque essas construções, tanto as construções de anfiteatros, certo, quanto a construção das termas, quanto à construção do aqueduto, isso mostrava o quanto os romanos, eles eram, certo, o quanto a engenharia romana era avançada, beleza? Para a época. E um outro aspecto da cultura vem a ser a questão do direito, que o direito romano, ainda hoje, em pleno século XXI, é ainda hoje estudado, principalmente, né, o direito romano, é esse direito que é a base, certo, do direito do mundo ocidental.
E temos outros aspectos também, né? A questão da literatura, tivemos poetas, né? Poetas clássicos, tanto poetas, filósofos, e também a questão da educação também, que tinha uma certa importância para os romanos, ok? Então, vou finalizar aqui minha aula, beleza? É interessante que vocês façam uma leitura mais detalhada. Vou me aprofundar nesse conteúdo na nossa sala de aula virtual, ok? Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, meus amores. Tchau, tchau.